Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo, tá? E antes de ir para o nosso tema de hoje, eu vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Loucura, suicídio ou obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como de natureza a perturbarem as faculdades mentais e, por esse motivo, acham prudente deter-lhes a divulgação. Allan Kardec. Conheceis o provérbio: quando se quer matar um cão, disse que ele está raivoso. Não é, pois, de espantar que os inimigos do Espiritismo procurem se apoiar sobre todos os pretextos. Estes lhes pareceu apropriado para despertar os temores e as suscetibilidades, tomando-o zelosamente, embora ele caia diante do mais superficial exame. Ouvi, pois, sobre esta loucura o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento danificado, o pensamento é alterado. A loucura, pois, é um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão verdadeiro que tendes as pessoas que pensam demais e não se tornam loucas, enquanto que outras se tornam sob o domínio da menor superexcitação. Havendo uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna, então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naqueles que deles se ocupam, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Um jornal disse: é verdade que em uma única localidade da América, cujo nome não me recordo, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Mas sabe-se que entre nossos adversários é uma ideia fixa, crerem-se os únicos dotados de razão. Isso é uma mania como as outras. Aos seus olhos, nós somos todos dignos de um manicômio, e por conseguinte os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser igualmente loucos. Nesse aspecto, os Estados Unidos têm centenas de milhares deles, e todos os outros países do mundo um número bem maior. Esse mau gracejo começou a ser usado depois que se viu esta loucura ganhar as classes mais elevadas da sociedade. Fez-se grande alarde de um exemplo conhecido, de Victor Henequin, esquecendo-se que antes de se ocupar com o espiritismo, ele tinha já dado provas de excentricidade das ideias. Se as mesas girantes não tivessem acontecido, o que, segundo um jogo de palavras bem espirituoso de nossos adversários, fizeram-lhe girar a cabeça, sua loucura teria tomado outro curso. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito, e vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídios. Ora,
O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. Ou que em outro produziria uma emoção violenta, o afeta levemente. Ele sabe, aliás, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suporta sem reclamar, porque será recompensado de acordo com a coragem com a qual as tiver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação, qual o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Por outro lado, ele sabe, pelo que vê nas comunicações com os espíritos, da sorte deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro basta para fazê-lo refletir. Por isso, é considerável o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta. Eis aí um dos resultados do espiritismo. Ao número das causas de loucura é preciso ainda acrescentar o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se acaso o número de vítimas que se fez, amedrontando-se imaginações fracas, com esse quadro que se esforça em tornar mais assustador por detalhes hediondos? O diabo disse não assusta senão as crianças, e é um freio para torná-las sábias. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando elas não têm mais medo, tornam-se piores que antes. E para esse belo resultado não se conta o número de epilepsias causadas pela comoção de um cérebro delicado. É preciso não confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não se origina de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malfazejos exercem sobre certos indivíduos e tem por vezes as aparências da loucura propriamente dita. Essa doença, que é muito frequente e independente de qualquer crença no espiritismo, existiu em todos os tempos. Nesse caso, a medicação ordinária é ineficaz e mesmo nociva. O espiritismo, fazendo conhecer esta nova causa de perturbação da saúde, dá ao mesmo tempo o único meio de triunfar sobre ela, agindo não sobre a doença, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Então, esse tema de hoje, né, vai nos falar que muitos aí falam, né, ainda mesmo nos dias de hoje, que aqueles que têm algum distúrbio espiritual, aqueles que têm alguma mediunidade não trabalhada, eles são os chamados esquizofrênicos, né? Já deu-se esse nome para eles. Mas na realidade são pessoas que não conseguem dominar a sua mediunidade. E sim, nós devemos fazer a distinção entre aqueles que realmente têm alguma lesão cerebral, daqueles que têm uma perturbação espiritual. Muitas das vezes essas perturbações levam essas pessoas a cometerem atos insanos, como suicídios, muitas vezes atos contra os seus próprios irmãos, né? Agidos pela influência de espíritos menos esclarecidos. Então nós devemos sempre buscar o conhecimento e não ficar julgando, né? Porque é muito fácil para cada um de nós apontar o dedo, né, para alguém, mas nós não conseguimos nem ao menos ver as nossas falhas, diagnosticar o nosso eu interior, né? Então tem que se tomar muito cuidado com pessoas assim. Por isso que se fala, é tempo de já abrir os olhos para o mundo espiritual, porque ele está aí, está a todo tempo conosco, não adianta mais fazer a negação.
né? Mas muitas pessoas ainda insistem em negar, né, o plano espiritual, tá? Essa foi a passagem de hoje, espero que vocês tenham gostado e vou aguardando vocês aqui no nosso próximo vídeo com mais temas, continuando o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos bem, que Deus abençoe a cada um de vocês, que assim seja.